Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Meu nome é Otávio Henrique, sou da cidade de Itapira, interior de São Paulo. Bom, essa história aconteceu comigo e com a minha ex-namorada. Decidimos ir morar juntos e fomos para um apartamento nos prédios populares do governo, que era alugado. Nesse apartamento, nunca me senti bem. Sempre parecia que tinha alguém me observando, e minha ex-namorada sentiu o mesmo. Era um apartamento de 2 quartos, cozinha, sala e banheiro. Em um dos quartos, na porta, havia marcas que pareciam de facadas, como se alguém tivesse tentado entrar ali. Dentro desse quarto, na parede, havia um desenho de um círculo com uma estrela no meio e ao lado uma imagem que parecia ser de um demônio, pintada por cima de branco. Então não dava para ver claramente, apenas os contornos das imagens. Isso já me deixou intrigado. Em uma noite, após chegarmos de uma festa e tomarmos banho, dormimos. Acordei no meio da madrugada com um pesadelo que me deixou acordado pelo resto da noite. No pesadelo, estava no meu apartamento, deitado na cama, quando percebi que a porta estava aberta. Havia ali uma criança, entre 4 e 6 anos de idade, me observando, meio escondida. Ela tinha olhos negros que me encaravam. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo se arrepiou todo e meus olhos começaram a lacrimejar, enquanto a criança continuava me observando. Quando finalmente acordei de verdade, estava no mesmo lugar, mas a porta estava fechada. A minha ex-namorada também havia acordado e contou que teve um pesadelo semelhante. Ela estava vendo a mesma criança no mesmo lugar. Isso nos deixou muito assustados e decidimos procurar outro lugar para morar. Sobre o quarto com as imagens sinistras, acreditamos que lá teria acontecido algo relacionado ao satanismo ou algum ritual macabro. 2 semanas depois, saímos de lá, mas isso me deixa com os olhos marejados até hoje. Alguns meses depois, soubemos que esse apartamento entrou em chamas. Sinistro, né? Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Otávio Henrique, de Itapira. Muito obrigada, Henrique. Você pediu um abraço, então abraço dado, tá? Muito obrigada por enviar a sua história. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Virtuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. You know what's smart? Enjoying a fresh gourmet meal at home that you didn't have to cook. Meet Factor, your loophole in the laws of mealtime. Chef-crafted meals delivered with a tap, ready in just 2 minutes. You know what's even smarter? Treating yourself without cheating your goals. Factor is dietitian approved, chef prepared, and you plated. Pretty smart, huh? Refresh your routine and eat smart with Factor. Learn more at factormeals.com. Loira do banheiro. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos, estava na escola onde eu estudava no sítio. Eu fui chamada por algumas amigas para fazer o ritual da Blood Mary, mais conhecida como a loira do banheiro aqui no Brasil. Fomos até o banheiro e lembro que eu dei descarga em 3 fios de cabelo, um de cada vez. Depois fui até o banheiro e repeti 3 vezes as palavras Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, esperando que ela aparecesse atrás de mim no espelho. Porém, nada. Depois disso, fiquei arrependida e com muito medo. Já em casa, no mesmo dia, passei a tarde triste e reprimida. Só lembro-me que acordei no meu quarto, sentada na cama, com as pernas cruzadas, tipo borboleta,
E o pior, com o cabelo todo jogado para frente. Quando me dei conta do que estava acontecendo, eu comecei a gritar à minha mãe, que chegou assustada no quarto e me perguntou o que tinha acontecido. E quando contei, ela me repreendeu e me aconselhou a nunca mais fazer aquilo. Eu não entendo. Será que, devido ao medo, meu subconsciente fez com que acontecesse aquilo? Ou se realmente foi algo de outra dimensão? Hoje tenho 22 anos. Eu e minha mãe moramos em outra casa e dormimos na mesma cama. Às vezes, minha mãe conta que eu me sento na cama, mirando o olhar fixo para a janela. Ela me chama e eu não acordo. Às vezes ela escuta eu conversando sozinha. E quando ela me conta isso, eu fico incrédula, pois eu não lembro de nada. Além disso, eu vejo vultos passando nas portas de casa e também no meu serviço. E fico alerta para as crianças e também para os adultos. Não façam isso. A menina no cemitério. Meu nome é Ellen, sou do interior de Minas Gerais e desde muito nova sempre vi vultos e luzes no meu quarto, sem contar os pesadelos. Meu relato de hoje é sobre uma paralisia do sono que eu tive quando eu tinha uns 16 anos de idade. Desde muito nova eu sempre gostei de coisas místicas, assuntos bizarros e coisa do tipo. E sempre acreditei muito também em espíritos porque, como eu disse, eu sempre vi vultos e luzes, desde muito nova. Durante uma noite, eu tive um pesadelo que era bem recorrente na época. Sonhei que estava em um lugar estranho, cheio de árvores secas, e tinha uma menina sentada ao lado de uma cova aberta. Ela usava um vestidinho branco e tinha os cabelos pretos. Ficava olhando para dentro da cova e eu tentava falar com ela, que não respondia e nem se mexia. Do nada, acordei e beleza. Lembro-me que comentei com as minhas amigas da escola que também gostavam muito do assunto. E me esqueci do sonho e segui meu dia normal. À noite fui dormir e novamente sonhei com a menina, no mesmo lugar. Tentava falar com ela e ela não respondia, nem se mexia. Só ficava olhando para a cova aberta. Em resumo, sonhei o mesmo sonho durante 7 dias. Comentei com as meninas e tentávamos desvendar o que poderia ser. Fui à missa e mesmo assim continuei sonhando, até que de sexta-feira para sábado adormeci e novamente o sonho. A menina estava lá do mesmo jeito. Cheguei perto dela e tentei falar de novo e ela não se mexia. Até que ela se virou com os cabelos tampando o seu rosto e colocou sua mão gelada em mim. Consegui sentir o quão gelado estava a mão dela. Acordei na mesma hora, abri meus olhos. Eu estava deitada na minha cama. Olhei para o lado e minha irmã estava deitada. E no mesmo instante a minha mãe a chamou. Ela levantou e disse que iria em um velório de um amigo do meu pai que havia falecido. Na mesma hora, a porta que estava aberta se fechou. Bateu com muita força e no canto da parede da porta estava a menina do sonho, no canto da parede me olhando. Tentei me mexer, me levantar e não conseguia. Ela então veio devagar e subiu na minha cama. Ficou me dando tapas no rosto até que eu consegui acordar. Acordei muito fraca, suada, com o coração a mil. Olhei para o lado e minha irmã estava lá. Levantei e fui para a sala ligar a TV. Passou alguns minutos, eu assustada ainda, o telefone da casa tocou. Era minha mãe, pedindo para adiantar o almoço porque um amigo do meu pai havia falecido e eles iriam demorar a chegar. Achei bizarro, bizarro mesmo. Até hoje, graças a Deus, nunca mais sonhei com aquela menina. E fico pensando até hoje o que poderia ser. Conversei com uma amiga esses dias e pensei até em 7 além. Não consigo dar significado, mas fiquei muito assustada. E durante esses dias que estava sonhando com ela, eu estava ficando meio perturbada, pensando no que poderia ser. O Homem de Vermelho na noite de Natal. Quando eu tinha uns 8 anos, eu já via vários vultos em casa. Esse caso aconteceu em uma noite de Natal. Estávamos em casa comemorando com toda a família. Quando o pessoal já tinha ido embora,
eu vi um homem de vermelho passando no quarto dos meus pais. Foi bem nítido. Deu para ver que o homem usava as roupas todas vermelhas. Era meio jovem e passou bem tranquilo para dentro do quarto. Na hora, eu gritei pela minha mãe, dizendo: "Mãe, tem um moço lá no seu quarto." A minha mãe, assustada, perguntou: "O quê? Tem o quê?" E eu repeti: "Tem um moço lá dentro do seu quarto. Eu vi ele passando. Ele tá todo de vermelho." A minha mãe também ficou assustada e chamou meu pai. Ficamos paradas na copa, que ficava de frente para o quarto deles. Meu pai veio. Minha mãe contou para ele o que eu havia dito. E ele entrou lá. E adivinhem, não tinha ninguém. Eles ficaram assustados. E, apesar de eu ser muito nova na época, eu lembro disso perfeitamente. Hoje eu sou um bandista. E sei que quem estava lá naquela noite era o meu guardião, o meu guia. E esse relato foi enviado pela Ellen. Ela falou que tem mais relatos, então pode enviar, estou esperando. So good, so good, so good. Get ready, because it's time to save at your Nordstrom Rack store. Now through February 23rd, take an extra 40% off red tag clearance boots, jackets, and sweaters. We're talking the best cold weather styles from Vince, Cole Haan, Sam Edelman, and more. All on sale for even less. All sales final. You never know what you'll find, but you know it's gonna be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. Now streaming on Peacock. By all that's holy, Bridget Jones. Hello, old friend. Bridget Jones is back We are about to embark on an adventure. for one final chapter. Anything else I can help with? Yes. Experience every moment Do you think about what might have been? and fall in love To Bridget. all over again. It's time to live. Bridget Jones, Mad About the Boy. Streaming now only on Peacock. Olá, meu nome é Alicia, moro no interior de Pernambuco e vou relatar aqui algumas das minhas experiências com o sobrenatural. A minha adolescência foi o auge do meu contato com o outro lado. Eu tinha paralisias do sono, via coisas e às vezes eu não era a única a ver, não. Relato 1. Crianças brincando. Um dia, na saída da escola, eu estava saindo para o pátio com meu melhor amigo e uma colega. E vi 3 crianças passando na nossa frente, correndo e dando risadas. E eu comecei a acompanhar as crianças, olhando e rindo também, porque pareciam muito felizes. E eu senti aquela felicidade. O meu melhor amigo ficou me olhando estranho e perguntou o porquê de eu estar rindo e olhando pro nada. Relato 2. Quem era aquele homem? Em um fim de tarde, estava conversando com a minha mãe no quarto dela quando senti o impulso de olhar para a direção da porta do quarto que estava aberta. Nisso, eu vi um homem alto, magro e com uma roupa estranha que parecia ser de escoteiro, andando bem lentamente para a direção do banheiro, que ficava no fim do corredor. Olhei para minha mãe e ela estava com os olhos arregalados, dizendo: "Quem era aquele homem?" Relato 3. Primeira paralisia do sono. Eu ainda era bem pequena, por volta de uns 6 anos. Estava dormindo junto com meus pais enquanto eles assistiam TV. Em um certo momento do meu soninho da tarde, senti que tinha acordado, mas eu não conseguia me mexer. E estava muito difícil respirar. Eu comecei a chorar e tentar gritar, mas eu não conseguia. Até que senti a minha mãe me sacudindo e consegui me mexer. Ela disse que eu estava chorando enquanto dormia e que eu estava gritando: "Me solta, me solta!", sem ter ninguém ali me tocando. Bom, esse relato foi enviado pela Alicia de Pernambuco. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Quem tem medo do lobo mau? Desde muito nova, eu tenho uma predisposição para a mediunidade.
Eu sempre fui extremamente sensitiva. Não sei se foi por conta da minha tia ser espírita ou talvez por conta da primeira casa que morei, onde aconteceram muitas coisas sobrenaturais e toda a minha família sofreu com isso por anos, pois infelizmente não tínhamos dinheiro para mudar de residência e não sabíamos por que aquelas coisas aconteciam. Então, por muitas vezes, apenas ignorávamos. Chapeuzinho Vermelho. Quando eu tinha uns 3 a 4 anos, eu fiquei obcecada pela história da Chapeuzinho Vermelho. Aí a minha mãe comprou o livrinho para mim e vinha acompanhado com um CD que contava a história e tocava a música Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. E uma noite eu coloquei o CD no rádio para ouvir a história enquanto a minha mãe, meu irmão e meu pai faziam a janta e limpavam a casa. Meu irmão, fazendo seu papel de irmão, começou a querer me assustar, porque ele não aguentava mais ouvir a mesma história e aquela mesma musiquinha da Chapeuzinho Vermelho. Aí ele dizia que o lobo viria me pegar. Eu fiquei um pouco assustada e tirei o CD do rádio. Nessa mesma noite, eu tive um pesadelo. Eu era a Chapeuzinho Vermelho. Estava com o gorro vermelho e a cestinha. E tinha um monstro, um lobo meio humano, gigante, correndo atrás de mim. Eu acordei chorando, muito assustada. A minha mãe veio até meu quarto e me levou para dormir com ela. Na manhã seguinte, a minha mãe e meu pai foram trabalhar e eu fiquei com meu irmão em casa. O meu irmão estava no seu quarto, tendo um estudo da Bíblia com o Senhor, pois a minha mãe ela é muito religiosa. E eu estava brincando no meu quarto. De repente, começou a tocar no rádio a música do Lobo Mau. Aí eu fui correndo para o quarto do meu irmão chorando, com muito medo. O senhor que estava dando estudo da Bíblia para meu irmão era tipo um pastor, e ele disse que estava sentindo uma presença na casa. Falou também que ele não poderia sair do quarto. Quem teria que desligar o rádio teria que ser o meu irmão. O rádio ele ficava na cozinha. Com muito medo, meu irmão foi até o rádio, que ainda continuava tocando a música repetidamente. Chegando lá, ele viu que o rádio não estava conectado à tomada, e naquela época a maioria das coisas só funcionavam na tomada mesmo, mas ele estava ligado com um CD rodando. Nisso ele voltou correndo para o quarto. Aí o senhor fez uma oração e o rádio parou de tocar. Até hoje eu não gosto da Chapeuzinho Vermelho e morro de medo da história e daquela música. O Homem. Teve uma vez que eu estava no meu quarto brincando. Nessa época eu tinha aproximadamente 4 anos. E meu quarto ficava ao lado do banheiro. Aí eu vi um homem saindo do banheiro, entrando no meu quarto e sentando na minha cama. E começou a perguntar sobre o meu pai e chamar por ele. Aí eu fui até meu pai e disse que tinha um homem chamando por ele. E esse homem estava na minha cama. Meu pai foi até o meu quarto ver do que se tratava. Quando ele viu, me puxou pelo braço, me colocou dentro do carro e saímos da casa. Depois de uns anos, descobri que nesse dia meu irmão ficou sozinho na casa. Bom, e o que aconteceu? Eu não entendi isso aqui não. Meu pai foi até meu quarto. Ele viu um homem lá, será? Por que ele te puxou e saiu de casa? E seu irmão ficou sozinho em casa? Isso aqui eu não entendi não. Vamos lá. Abajur. Uma vez ganhei um abajur da minha mãe. Era daquele tipo que você encostava no ferro e ele acendia. E tinha variações de intensidade. A luz baixa, a luz média, a luz forte. A cada toque no ferro era uma intensidade de luz. Na hora de dormir eu sempre deixava a luz baixa. Em uma madrugada eu acordei e estava apagada. Então pensei, bom, a minha mãe deve ter vindo aqui apagado. Aí, para poder voltar a dormir, liguei novamente a luz, pois eu tinha muito medo do escuro. Quando a luz iluminou o quarto, do lado de fora da entrada do meu quarto, meu quarto não tinha porta, tinha uma menina, mais ou menos de uns 7 anos, me observando. Aí eu comecei a gritar e chorar, e no mesmo instante, minha mãe entrou no meu quarto correndo e a menina desapareceu. Depois desse dia, eu não dormi mais sozinha no meu quarto. A todo tempo, eu me sentia observada. Luto. Em 2022, meu pai faleceu repentinamente. Ninguém esperava. Isso me deixou tão mal que eu tive depressão.
Passar pela dor do luto, naturalmente, foi um processo extremamente doloroso e difícil. Na semana seguinte ao falecimento dele, eu tive um sonho, onde eu acordava para ir trabalhar. Meu quarto ficava no segundo andar da casa. A cozinha, sala e banheiro ficava no andar de baixo. E eu via que a luz da escada já estava acesa, mas eu sempre sou a primeira a acordar e percebi que todos estavam em seus quartos dormindo. Quando eu desci as escadas, meu pai estava no sofá, sentado, me olhando. Na mesma hora, fui até ele, em completo sofrimento, e comecei a chorar. Ele não falava nada. Eu senti raiva, pois o seu falecimento se sucedeu por conta dele negligenciar muito a sua saúde. Então, com muita raiva, eu comecei a empurrar ele, bater no peito e brigar com ele falando: "Por que você fez isso? Eu precisava de você comigo, você me largou aqui." Comecei a chorar muito e parei de falar. Parei de empurrar, parei de bater, eu só conseguia chorar. Ele, sem dizer uma única palavra, apenas me abraçou. E foi o melhor abraço que já senti na vida. Mesmo sendo apenas um sonho, parecia tão real. Aquele abraço me deu todo o conforto que eu precisava. Depois do abraço, eu olhei para ele, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Vi ele sorrindo para mim, como se fosse um pedido de desculpas. E que tudo iria ficar bem, sabe? E eu sorri de volta, mesmo com lágrimas nos olhos. E depois de tudo isso, eu acordei. 10 minutos antes do meu alarme. E quando fui descer as escadas para ir ao banheiro, adivinhem? A luz da escada estava acesa e todos estavam dormindo. Naquele instante eu desci as escadas correndo na esperança de vê-lo novamente e poder sentir o abraço dele de novo. Olhei para o sofá, ele não estava lá. Mas o sofá estava com aquela marca como se alguém tivesse sentado ali, sabe? Até hoje eu penso que ele foi me visitar para me confortar. Hoje eu sinto que ele está bem e ele fez esse esforço para se despedir de mim. Isso me conforta e só fica aquela saudade imensa que só quem perdeu alguém próximo entende. Saudades, pai. Eu sou uma pessoa muito medrosa, mas hoje em dia, mesmo sentindo algumas presenças, eu não vejo nitidamente as presenças, vejo apenas vultos. Às vezes fazem barulhos, mas sei que é porque querem me assustar. E isso já não me assusta mais. Me contaram que isso é um dom e pessoas com esse dom devem ajudar o outro plano. Porém, eu comecei a deixar bem claro que eu não queria esse dom. Aí começou a diminuir muito as aparições, até que deixei de ver as presenças nítidas. E esses relatos aqui foram enviados pela Fernanda. Você acredita em espíritos obsessores? Eu tinha um namorado que era muito tóxico. Nos conhecemos na escola e eu meio que fui vencida pelo cansaço, pois eu não queria ficar com ele. Mas ele insistiu muito em ficar comigo, durante 6 meses, então acabei cedendo. Eu não gostava dele, mas devido à carência causada pela depressão, eu acabei aceitando o pedido de namoro. Bom, tudo ia bem, éramos felizes e o dinheiro não fazia diferença para nós. Isso no início. Entretanto, tudo começou a piorar quando terminamos o ensino médio. Ele começou a ser muito tóxico, brigava comigo por qualquer coisa. E eu sentia que aquilo não era só pela personalidade dele, não. Tudo estava sombrio e o ar era pesado o tempo todo, como se algo do mal estivesse ali conosco. Uma vez a minha mãe me contou que sonhou com esse meu namorado, e via um homem escuro ao redor dele. Minha mãe tem um dom de sonhos. Ela sempre tem sonhos quando há algum perigo. Ela disse que esse namorado não era para mim, que ele estava me cegando, que tudo isso que ele fazia era por causa de um espírito do mal o perseguindo. Nessa época eu comecei a frequentar a igreja e ele não gostava quando eu ia. Na verdade, ele chegou a me proibir de ir à igreja. Depois de 3 anos juntos, ele terminou comigo, pois dizia que éramos muito diferentes e que ele não me amava mais. Lembro-me de chorar muito, mas no mesmo dia eu orei. Roguei a Deus que me consolasse e que me deixasse bem. Orei pela casa inteira e no fim do dia fiquei mais aliviada. Mas por volta de 3 horas da manhã, eu vi
um homem que mais parecia feito de fumaça negra olhar para mim. Ele não tinha rosto, nem pele como nós. Ele era completamente de fumaça. Eu tentei me mexer, mas eu não conseguia. Eu estava acordada, mas não conseguia nem piscar. A única coisa que consegui foi clamar por Deus. E assim que falei o seu nome, esse homem saiu correndo e atravessou a parede do meu quarto. Quando ele saiu, eu voltei a me mexer e tossi muito. A minha mãe escutou o barulho e foi me ajudar. Ela disse que o mesmo espírito que estava no meu ex estava tentando entrar em mim e que, como ele não conseguiu fazer isso através do meu ex, ele mandou meu ex embora para assim ficar comigo. Então oramos a Deus pela casa toda. E depois daquele dia, a casa ficou mais viva, sem ar de morte ou dor. Eu comecei a ser mais alegre e feliz e nunca mais vi aquele homem feito de fumaça escura. E minha mãe nunca mais teve outros sonhos com meu ex. Moral da história: cuidado com quem você se relaciona. Sabe-se lá o que o outro traz consigo. Esse relato foi enviado pela Andy. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.